Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida nesse momento, que o Senhor possa te dar a direção, iluminar os seus caminhos e tudo aquilo que você tem passado. Descanse na presença de Deus. O apóstolo Pedro, quando estava com Jesus fez a seguinte pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, diante de todos os discípulos, ousado como ele era e destemido, disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus perguntou novamente: Pedro, tu me amas mais do que estes? E o apóstolo Pedro disse novamente: Senhor, tu sabes que eu te amo. E o Senhor Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez o Senhor Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro começou a chorar, porque o Senhor Jesus perguntou pela terceira vez. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era um homem destemido e valente. Ele foi capaz de andar sobre as águas. Ele foi capaz de cortar a orelha de um soldado, mas negou a Jesus também. Quero falar com você 4 fatos que Pedro realizou. O primeiro, que Pedro andou sobre o mar. Pedro queria provar para Jesus que ele também andaria sobre o mar. Ele também queria andar sobre o mar. E ele andou, mas depois ele afundou. Pedro também pergunta para Jesus: Senhor Jesus, quem é que pode ser salvo? Quando Jesus teve um encontro com aquele jovem rico, o apóstolo Pedro queria saber também quem poderia ser rico, quem poderia ser salvo, porque o jovem rico já estava ali com todas as características de que seria salvo, porque com certeza ele guardava os mandamentos, ele dava oferta, dava dízimo, mas isso não foi o suficiente para ele. E Pedro ali, impressionado com a resposta de Jesus, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e pergunta: Senhor, quem é que pode então se salvar? E Jesus disse: Pedro, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Pedro mesmo se achava que a salvação se conseguiria por provação, por fazer algo para Deus. E Pedro também pergunta uma certa vez: Senhor, quantas vezes eu posso perdoar meus irmãos? Pedro queria dizer: eu estou disposto a perdoar meus irmãos. Eu posso provar que eu perdoo, eu posso provar que eu consigo. E Jesus disse para Pedro: 70 vezes 7. Imediatamente Pedro disse: Senhor, acrescenta a nossa fé, porque nós não temos fé suficiente. Pedro era ousado e destemido, mas queria provar para Jesus muitas coisas. Pedro também diz que vai defender a Jesus até o último instante, vai estar com Jesus. E Jesus disse: Pedro, tu irás comigo? Tu irás me negar antes que o galo cante. 3 vezes me negarás. Pedro ali nega Jesus e Pedro chora amargamente. E Jesus tem um encontro novamente com Pedro, depois dessa negação. E diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Com amor ágape. E Pedro, com amor filial, de amigo, de amizade, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus baixou o nível de Pedro e disse:
Pedro, tu me amas, filho? E Pedro chorou, entristeceu e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Chorando, ali ele entendeu a lição, que ele não precisava provar nada para Deus, porque Deus sabia de tudo o que se passava no coração de Pedro e no coração de cada um. E hoje nós vemos quantas vezes nós e outras pessoas tentam provar para Deus, tentam provar para as pessoas que são melhores em oração, que são melhores em palavras, em eloquência, em sabedoria. Quando nós entramos para servir ao Senhor, queremos mostrar que estamos dispostos, queremos mostrar que merecemos. E o pior de tudo é quando nós tentamos provar para Deus que nós merecemos a salvação, que nós merecemos porque nós não faltamos culto, nós damos as melhores ofertas, os melhores dízimos, ajudamos as pessoas, não faltamos nos compromissos, tentando provar para Deus que nós somos salvos. E Pedro entendeu a lição. Pedro, tu não precisa provar nada, eu sei. Eu sei que quando tu te converteres, ajuda os teus. Tudo que a gente for fazer, quando nós entendemos isso, não será para tentar provar para Deus ou para as pessoas que nós somos salvos. Nós não vamos precisar estar provando para as pessoas que nós merecemos ser ouvidos, que nós merecemos ser ouvidos para fazer alguma coisa. Porque nós já temos a aprovação de Deus. Deus conhece. Mesmo conhecendo o nosso coração, Ele nos aprovou. O único que provou foi Ele. Porque Deus prova o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente Deus provou para nós o seu grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Se hoje você tenta provar para as pessoas, tenta provar para Deus, tenta provar, fique sabendo que Deus conhece o teu coração. E você não precisa provar que você é bom, que você é santo, que você sabe falar, que você sabe pregar, que você é melhor do que os outros. Você não precisa provar para ninguém, porque Deus conhece o teu coração. E que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.